Boa noite a todos. No dia 30 de junho de 2002, eram 19 horas da noite. Ainda espocavam nos céus do Brasil rojões, o povo cantava de alegria pelas ruas do Brasil inteiro. O Brasil estava em festa. Havia acabado de conquistar o pentacampeonato de futebol. Naquele dia, naquela hora, às 19 horas, como sempre pretendera e havia dito, Chico Xavier acabara de desencarnar. Seu coração dera a sua última pulsação. E o Chico morria de forma tranquila e serena, como uma vela que se apaga, como uma chama que se extingue, sem dor nem sofrimento. Morreu de forma serena, tranquila, num dia muito feliz, como ele sempre dissera, que ele gostaria de morrer num dia em que o povo estivesse feliz. É mais uma das coisas interessantes a respeito do Chico. Há um ano antes, é uma pena que nós não tenhamos o telão para mostrar, porque eu trouxe o pendrive, mas quem tiver curiosidade, entra no YouTube, coloca lá, Chico Xavier, Luz Misteriosa. Um ano atrás, praticamente, o Chico estava com pneumonia dupla. Estava desenganado dos médicos, quando o repórter da TV de Uberaba estava posicionando a câmera para filmar, fazer uma reportagem sobre o Chico, que todos esperavam o desencarne do Chico. E ele posicionou a câmera, fez tudo o que tinha que ser feito, e à noite, na hora da edição, observaram um fenômeno que só era perceptível a hora que colocava em câmera lenta. Um fenômeno interessantíssimo. Quem tiver curiosidade, entra no YouTube, porque é uma reportagem de 8 minutos, em que, sem sombra de dúvida, com qualquer isenção de interesses, um repórter da Globo filmou aquela luz. Mostra um foco de luz, não pode ser um raio de sol, porque o raio ele é contínuo. Aquele foco de luz ele era condensado, e depois ele se desdobrava em dois. E vinha em linha reta assim numa velocidade fantástica, entrava na sala, no quarto onde estava internado Chico Xavier. E a partir daquele momento, o Chico começou a ter melhoras, e 2 dias depois teve alta. Os médicos realmente ficaram pasmos. O Chico estava nas últimas. E passado algum tempo, quando um repórter perguntou, Chico, o que era aquela luz? Ele falou, não, eram 2 luzes. Era minha mãe e Emmanuel. Só que Emmanuel não ficou muito tempo, ele foi embora logo. E o que a sua mãe falou para você? Que eu devia ter muita paciência, que ainda não era chegada a minha hora. Mais um mistério envolvendo o Chico. O Chico que nasceu, que faria agora no dia 2 de abril, 100 anos. Uma criatura que deixou um rastro luminoso por onde passou. Quem conheceu o Chico sabia. Não era simplesmente uma marca de luz, um rastro luminoso. Chico deixava perfume por onde passava. Bastava dar um abraço no Chico, um aperto de mão para ficar com a mão perfumada. Lembra-me aquele pensamento que dizia, sê como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. O Chico foi assim, na sua vida inteira. Ele distribuiu luzes, perfume, alegria, exemplo, para quem estivesse perto. A primeira impressão que se tinha, para quem não conhecia o Chico, que o visse pela primeira vez e não era espírita, ficava pensando, nossa, esse homem é muito feio. E realmente, de aparência física, o Chico era feio. Mas bastava ficar com o Chico 5 minutos.
para a gente sentir a beleza do Chico, que não era a beleza física, a beleza material. O Chico tinha uma beleza que transcendia, que vinha de dentro. Depois de 5 minutos com o Chico, a gente amava o Chico e achava ele um homem lindo, maravilhoso, que realmente ele era. O Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910, filho de uma família extremamente pobre, numerosa, 15 irmãos. E desde pequeno passando por dificuldades. O homem que começou naquela condição e que deixou um grande exemplo, um grande legado, não só para nós espíritas. Chico deixou um grande legado para a humanidade, para o ser humano, para quem quer ser cristão. Que se Jesus foi o nosso divino modelo, o exemplo a ser seguido, Chico nos mostrou como seguir os passos do Mestre. As pessoas ainda confundem humildade. Humildade, tem pessoas que imaginam, é a pessoa se vestir de uma forma bem simples, bem humilde, ou falar baixinho, falar macio. Olha, aquela pessoa é humilde, ela fala tão macio. Humildade não é nada disso. O Chico nos mostrou que, além de tudo isso, humildade é uma conquista do espírito. O Chico era uma pessoa humilde, era uma aquisição de espírito que ele tinha, uma graduação espiritual que ele já havia ultrapassado. E certamente nós vamos ter ainda que lutar muito para galgar esse degrau, porque ainda estamos longe da humildade. O Chico Xavier, se quisesse, teria sido um homem milionário, rico. Psicografou, enquanto encarnado, 414 livros. E após o seu desencarne vieram outros livros, segundo dizem alguns, 418. Segundo levantamentos efetuados, vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Se tivesse ficado com apenas R$1 de cada unidade de livro vendido, o Chico Xavier seria um homem com uma fortuna considerável de 25 milhões de reais, que equivale a um prêmio de uma mega sena acumulada há várias semanas. E no entanto o Chico viveu com parcimônia, com frugalidade, com aquele seu jeitinho humilde, sereno, sem se preocupar com o amanhã, porque o amanhã Deus pertence àquele que faz a sua ação direito e a sua atitude nobre no dia de hoje. O Chico foi uma pessoa que, embora tenha nascido de uma família paupérrima, poderia, sim, ser um homem de muita vaidade, porque foi bajulado por muitas pessoas. E a coisa mais difícil que o Chico nos deu como exemplo na mediunidade, é porque a mediunidade é como uma flor, é como uma rosa, ela desabrocha, tem um colorido que nos encanta, o perfume que nos inebria, mas tem os espinhos da vaidade. Quantos médiuns maravilhosos caíram diante da vaidade que a mediunidade proporciona, os elogios, a bajulação. O Chico nunca se deixou levar pelo canto das sereias, porque o seu grande exemplo desde criança foi realmente palmilhar passo a passo na frugalidade, na humildade, nas coisas simples, sem se deixar levar pelas coisas da matéria, as coisas passageiras. Segundo o levantamento, a primeira manifestação mediúnica do Chico foi aos 4 anos. Estavam em uma noite o pai do Chico, a sua mãe, em Pedro Leopoldo, e o pai do Chico estava comentando um fato que havia ocorrido com uma vizinha deles. Essa vizinha
elas tiveram um problema numa gravidez e sofreram um aborto. Um aborto que hoje as leis procuram fazer de uma forma legal, e que o ser humano ainda tem muito que aprender